Fala pessoal, vamos falar aí sobre o pan-americanismo, capítulo 10. A gente já falou disso, né, um pouco no capítulo 9, mas a gente vai seguir falando ele também aí no capítulo 10. Bom, por pan-americanismo se entende a união dos povos da América, né? Mais especificamente dos povos hispano-americanos, ou seja, dos povos da América de língua espanhola, que foram colonizados pela Espanha. O pan-americanismo foi defendido principalmente pelo venezuelano Simón Bolívar, né? Mas não foi defendido apenas por ele. Outras pessoas, como Francisco de Miranda, também defenderam esse ideal. Tá? A gente já falou um pouco, né, sobre o pan-americanismo e a gente já viu que essa ideia não foi muito adiante, né? Embora ela tenha conseguido se concretizar por um breve período de tempo, e ela não foi adiante muito por conta da oposição dos Estados Unidos, da Inglaterra e até mesmo do Brasil. Tá? Por que isso? Porque o Bolívar não só defendia o pan-americanismo, como ele defendia o modelo republicano e como ele defendia também o fim da escravidão. E ao defender o fim da escravidão, ele desagradava os Estados Unidos e o Brasil, porque os Estados Unidos e o Brasil ainda se utilizavam de mão de obra escrava. Os Estados Unidos só fez a abolição da escravidão em 1861 e o Brasil em 1888. Além disso, Bolívar defendia a República, e a República nem na França, né, o próprio livro vai comentar a respeito disso, nem na França a República se consolidou tão facilmente no início do século XIX. Só no final do século XIX, principalmente a partir de 1870, que a República vai se consolidar na França. Tá? E pela própria ideia do pan-americanismo. Não era interessante para os Estados Unidos, nem para a Inglaterra, nem mesmo para o Brasil, que se formasse um grande país de língua espanhola. Né? Porque para esses países o interessante era que a América Espanhola ficasse realmente fragmentada, não é? Dividida. Porque um país grande ele naturalmente tem mais condição de impor, né, os seus interesses. E para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para o Brasil, não era interessante que houvesse um grande país na região, justamente para que esses países, Brasil, Inglaterra e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, conseguissem impor, né, a sua vontade, o seu domínio na região, principalmente por conta de uma doutrina instituída pelos americanos, ou melhor, pelos estadunidenses, né, porque americanos são todos aqueles que nascem na América, em 1823, que foi a doutrina Monroe, ok? Mas vamos seguir aí os tópicos para irmos numa lógica e cronológica. Bom, Simão Bolívar nasceu em 1783. A formação intelectual dele se baseou na leitura dos clássicos greco-romanos e também dos filósofos de sua época. Ele nasceu aí no finalzinho do século XVIII, então ele viveu o período do Iluminismo e leu esses grandes autores do Iluminismo. Ele também viveu um período na Europa e lá ele acabou entrando em contato com as obras do Montesquieu, do Rousseau, do Voltaire, do Hobbes e do Locke. Né? Todos esses, à exceção do Hobbes, são autores iluministas, são autores que defendem os ideais de liberdade, de igualdade, né? E de limitação do poder do rei. Tá? O iluminismo ele não é obrigatoriamente republicano. O que ele é anti-absolutista, ou seja, ele busca impor limites ao poder do rei. Isso pode significar uma república, mas não necessariamente. Ok? Bolívar não foi o único a defender o pan-americanismo. Antes dele, Francisco de Miranda já se posicionara a favor da fundação de um governo único para todo o continente, mas como a gente já disse, isso aí não foi adiante. O pan-americanismo de Bolívar se apoiava, né, e eu ditei errado aí, se apoiava na crença de que o sentimento comum de americanidade seria capaz de unir todos os povos americanos, claro, respeitando as diferenças, tá? Mas a ideia era de união em torno do que era semelhante, tá?
E para o Bolívar o que era semelhante era o fato de que todos os países de língua espanhola da América foram colônias, né, e que por isso serviram para enriquecer a Espanha, né, na lógica do sistema colonial. Então ele entendia que esses países, por terem um passado em comum, eles deviam se unir, né, claro que respeitando as diferenças. Tá? O ideal pan-americano de Bolívar tinha como princípios comuns o republicanismo, a autonomia das nações e a união dessas nações em prol do bem comum, além da defesa do fim da escravidão. Então não era só o pan-americanismo que ele defendia também o ideal republicano, o ideal de autonomia das nações, várias nações deveriam estar unidas para formar uma grande nação, né? Vários países deveriam estar unidos para formar uma grande nação, melhor dizendo, mas ele considerava que devia haver o respeito a esses pequenos territórios, né? Como se fosse uma confederação, como se fosse inclusive aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Com a formação dos Estados Unidos após 1776, porque eram 13 colônias independentes umas das outras. E aí, quando foi feita a independência, houve a integração. O Bolívar ele também pensava em seguir mais ou menos a mesma lógica. Tá? Preserva-se a autonomia local, mas faz-se um país muito grande, né? Justamente para que ele tenha peso e tenha lugar de fala diante dos interesses dos outros países, principalmente daqueles mais poderosos. Tá? E a questão do fim da escravidão, como eu já disse, mas vale a pena repetir, né? Isso incomodou muito o Brasil e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos mantiveram a escravidão até 1861 e o Brasil até 1888. Né? Então, falar em fim da escravidão incomodou esses dois países e incomodou também as elites coloniais que tinham escravos, né? E por isso se opuseram ao ideal de Bolívar. Mas a principal oposição a essa defesa aí que o Bolívar fazia ao fim da escravidão veio por parte dos Estados Unidos e por parte do Brasil. Tá? Para Bolívar, unir as ex-colônias hispânicas em um só país diminuía a fragilidade de governos separados. Né? Isso para ele, e eu acho que para qualquer um realmente faz muito sentido, porque um pequeno país ele não tem condição a mesma condição de impor no cenário internacional os seus interesses. Né? Então a ideia dele era unir essas ex-colônias hispânicas em torno de um único país. Tá? No Congresso de Agostura de 1819, o Simão Bolívar avançou com seus planos criando a Gran Colômbia, né, que era a união aí, de vários países formando um grande país, tá, que era a Gran Colômbia. Ela chegou a existir, mas logo depois ela foi dissolvida, né, já que, como a gente repetiu já e falou e repetiu, havia uma oposição muito grande dos Estados Unidos, do Brasil e até mesmo da Inglaterra a esse projeto do Bolívar. Tá? Bom, depois teve um congresso no Panamá em 1826. Nesse congresso, o México, o Peru, a Gran Colômbia, que já era a união da Venezuela, da Colômbia, né? E a República Centro-Americana, que era a união de alguns outros países ali da América Central, se reuniram para debater esse plano do Bolívar, né, de fazer a integração dos países de língua espanhola. A contragosto do Bolívar, os Estados Unidos foram convidados a participar da reunião, né, e eles chegaram a mandar representantes para participar desse congresso do Panamá. Mas a lógica dos americanos em participar desse congresso era a lógica contrária do Bolívar. Né? O que os americanos, ou melhor, o que os estadunidenses queriam era justamente fazer oposição ao sonho do Bolívar. Né? Era desestabilizar esse plano de integração que o Bolívar encabeçava. Bom, diversos fatores colaboraram para o fato do pan-americanismo, para o fracasso, né? Ou para o fato do pan-americanismo ter dado errado.
ou não ter ido adiante. Um deles é a defesa do republicanismo, né? A república ela só vai se consolidar até mesmo na França após 1870, tá? Então, nesse início do século XIX, a república ainda não era um consenso, né, no mundo. A defesa do fim da escravidão, que incomodou muito os Estados Unidos e o Brasil, como eu já disse, e também de integração nacional, que ameaçou os grandes países e principalmente os Estados Unidos, que estabeleceram a doutrina Monroe em 1823. Então a gente vai ver agora isso aí, né? É a doutrina Monroe de 1823 e a interferência dos Estados Unidos nesse projeto do Bolívar. E assim a gente já vai terminando esse capítulo 10, que é bem pequeno. Bom, os Estados Unidos foram o primeiro país da América a se tornar independente, em 1776. A gente já disse isso, né? Não agora nessa aula, mas em outras oportunidades. E os Estados Unidos eles se tornaram independentes em torno da ideia do John Locke, da ideia iluminista, né? Falavam muito em liberdade, mas essa liberdade era para eles, né? Para eles até assim, num sentido limitado. Por quê? Porque os índios lá dos Estados Unidos não foram tidos como pessoas que teriam essa liberdade. Os escravizados continuaram sendo escravizados, só deixaram de ser em 1861, né? Então, assim, o ideal iluminista que moveu a independência dos Estados Unidos foi um ideal interessante, né? Mas, assim, muito limitado. Muito limitado por quê? Porque falava em igualdade, em liberdade, mas para quem? Para os brancos, né? Para os não escravizados, para os não indígenas e para os homens. As mulheres não eram tidas como agentes da história, digamos assim, ok? Bom, os Estados Unidos eles só se tornam o país mais rico do mundo após a Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial que acabou em 1918, tá? Mas eles já estavam se colocando após a independência como um país emergente, digamos assim, um país que vinha se destacando muito no cenário internacional, vinha crescendo bastante, principalmente por conta da expansão territorial que os Estados Unidos fizeram. Se nós olharmos para os Estados Unidos colonial, que na verdade nem se chamava Estados Unidos, se chamava as 13 colônias inglesas da América do Norte, a gente vai ver que eles ocupavam apenas a costa leste do que é hoje os Estados Unidos, tá? Mas depois da independência eles foram ampliando o seu território até ocupar a outra ponta, né, do continente que é banhada pelo Oceano Pacífico, né? Isso aconteceu muito por conta de uma doutrina, de um pensamento que os estadunidenses acreditavam muito, que era a doutrina do destino manifesto. Era a ideia de que eles eram predestinados, ou seja, Deus havia predestinado os americanos, os estadunidenses, segundo essa tese, tá, do destino manifesto, a ocupar a América de uma ponta a outra, tá? E aí, com isso, eles ampliaram muito o território e ficaram muito poderosos, isso muito rápido, né? É só para vocês terem noção, a metade do território que era o México passou a ser parte dos Estados Unidos, né? O Texas e tantos outros territórios eram parte do México e passou a fazer parte dos Estados Unidos nesse contexto pós-independência, no pós-independência dos Estados Unidos e expansão para o oeste, tá? Então, simplesmente, eles vão instituir uma doutrina chamada doutrina Monroe, tá? Para se opor, inclusive, ao Congresso de Viena, que foi estabelecido em 1815, lá na Europa, após a derrota do Napoleão, tá? O Congresso de Viena, que era, digamos assim, um congresso absolutista, porque defendia o absolutismo e defendia a intervenção nos países não absolutistas. A lógica do Congresso de Viena era essa, era intervir nos países não absolutistas para restaurar o absolutismo, né? E aí os Estados Unidos, para se opor a isso, para se opor
as determinações do Congresso de Viena, eles estabelecem a doutrina Monroe, que é sintetizada pelo lema América para os americanos, né? Ou seja, europeus não se metam aqui, a América é nossa. Tá? É mais ou menos esse o discurso, é essa narrativa da doutrina Monroe. Agora, não pensem que isso é porque os americanos são bonzinhos, não pensem que é porque os estadunidenses estão pensando, né, na soberania da América. Não. O que eles estão fazendo é dizer, olha, Europa, não se meta aqui, porque quem vai se meter sou eu. Né? Então a doutrina Monroe é, na verdade, uma forma que os Estados Unidos encontraram para impor os seus interesses na região, né, do continente como um todo, e afastar possíveis intervenções europeias, principalmente por conta do Congresso de Viena e da Santa Aliança, que foi criada dentro do Congresso de Viena para restaurar o absolutismo. Okay? Então, a doutrina Monroe é uma tentativa dos Estados Unidos assegurarem a sua supremacia na região, na América. Bom, a participação dos Estados Unidos no Congresso de 1826 deu aos americanos, ou aos estadunidenses, que é o conceito mais correto, a condição de eles participarem das discussões que ocorriam na América do Sul. Né? E isso, para eles, foi muito interessante, mas para os países latino-americanos não foi, né? Porque o interesse dos Estados Unidos não era o mesmo interesse dos países da América do Sul. Tá? E assim eles conseguiram fazer oposição a essas medidas de Bolívar, de integração da América. Ok? Então, após a morte do Bolívar, em 1830, o sonho dele vai acabar indo por água abaixo, muito por conta da atuação dos Estados Unidos, que se utilizavam da doutrina Monroe, da América para os americanos, né, desse discurso que parece bonitinho, mas que não tinha nada de bonitinho, porque a intenção deles era assegurar os interesses deles, dos estadunidenses, na região. E isso está muito bem retratado aí na imagem da apostila na charge de 1905, que faz alusão à doutrina Monroe, né, que tem um navio aí americano com um canhão imenso impondo a vontade deles aos outros países. Ok? Bom, então é isso. Vou pedir a vocês, esse capítulo foi breve, até porque a gente já falou muito das ideias do capítulo 10 no capítulo anterior, e vocês vão fazer as atividades finais da página 21, só 21, né, do 3 ao 17. Qualquer dúvida eu estarei no Meet, eu já estou no Meet, ok? Abraço e até a próxima.